Olá, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Dona Podcast. Dona Podcast é um podcast dedicado para as mulheres, para o conhecimento feminino, tanto para as mulheres quanto para os homens que querem conhecer do universo feminino. Aqui Gisele Oliveira, com a Daniela Perônio. Estamos aqui com Eliane Gomes, biomédica esteta, especialista em harmonização facial, que veio do Rio Grande do Norte para embelezar as nossas gaúchas. Bem-vinda, Eliane. Obrigada, Dani, obrigada, Gi, pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada em estar aqui com vocês, falando muito desse universo que é o universo feminino, um universo muito especial para mim, que eu trabalho muito com esse público feminino. É um público delicado, mas ao mesmo tempo muito gratificante para mim. Eliane, vamos começar com uma pergunta simples. Precisamos ter medo de procedimentos estéticos na atualidade? Não, existe muito essa questão de muitas pacientes terem esse receio de fazer um procedimento estético por medo de alterar o formato do rosto. Só que entende que o envelhecimento ele já vai ser uma forma natural. A gente vai envelhecer sem procedimento estético ou não. Mas se a gente fizer o procedimento estético, esses danos do envelhecimento vai ser muito mais sutil ao longo do tempo. Então, existe um efeito de tratamento em tu fazer esses procedimentos estéticos com bioestimuladores, com preenchimentos, botox, para tratar a pele e retardar o envelhecimento? Poderia dizer assim? Exatamente. Eu chamo de gerenciar o envelhecimento. Quanto antes você começar a fazer o procedimento estético, melhor. Os danos vão ser bem menor. Eu, por exemplo, eu comecei a gerenciar meu envelhecimento com 25 anos. E esse gerenciamento de envelhecimento, ele pode ser feito por qualquer pessoa? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter nesse sentido? Sim, qualquer pessoa que queira elevar sua autoestima já tem essa indicação de fazer o gerenciamento do envelhecimento. Quando eu falo de gerenciar o envelhecimento, não é se encher de procedimentos estéticos, é fazer o básico, uma toxina botulínica de 4 em 4 meses, um bioestimulador de colágeno pelo menos uma vez por ano, cuidados básicos como protetor solar. E é muito interessante a gente olhar como que o Brasil se coloca dentro desse universo do procedimento estético, né? Eu estava dando uma olhadinha nos números e eu achei bastante interessante que quando a gente olha o ranking mundial, o Brasil é o segundo país que mais consome procedimentos estéticos. Cerca de 10% da população do país já fez algum procedimento estético. O nosso país é imenso. E eu olhei também quais são os procedimentos dos queridinhos dos brasileiros, né? Sim. E aí, primeiro lugar ali, lipoaspiração, que é invasiva, mas o segundo e o terceiro lugar são o Botox e o ácido hialurônico em terceiro lugar, né? Segundo dos menos invasivos. O que mais as pacientes buscam no consultório, assim? O que tu enxerga? Esses são os dados gerais do país. Mas falando um pouquinho aqui dos nossos pacientes aqui do Sul, o que elas têm buscado mais? Exatamente, Gisele. A gente só perde para os Estados Unidos. O Brasil está em segundo lugar nessa procura. As brasileiras, elas são muito vaidosas e isso é muito legal, porque as pessoas entendem hoje que a autoestima, ela impacta todas as áreas da nossa vida, né? Uma pessoa que se cuida, ela se comunica melhor, ela se relaciona melhor, ela toma decisões melhor. No consultório, a gente nota a procura, na grande maioria das vezes, é a toxina botulínica. É o primeiro lugar. Em segundo lugar, o preenchimento labial, né? E agora as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência com relação aos bioestimuladores de colágeno. Por mais que ele não tenha um resultado imediato, ele é muito importante para quem quer envelhecer bem. Eu achei bem interessante isso que tu falou, da questão de que a pessoa, a realizar os procedimentos, ela está se cuidando. Sim, essa é a parte positiva, eu acredito, de tu fazer esse tipo de intervenção. E o que eu acho interessante, né? A primeira coisa que as pessoas veem quando vêm falar conosco é o nosso rosto. Isso. O nosso rosto, ele emite mensagens, né? Então, cada parte do nosso rosto, nossos olhos, nariz, boca, queixo, ele tá mandando uma mensagem para o outro, né? Com o decorrer da idade de uma pessoa, a gente vai caindo, né? O efeito natural de gravidade, a questão de que eu gosto de comparar, parece que a gente tá numa pintura impressionista. A pintura impressionista é meio borrada, então a idade vai fazendo isso com a gente.
Só que o que, que eu acho uma grande questão de por que gerenciar envelhecimento? Porque ao cair os olhos, as pessoas te olham e pensam que tu tá cansada. Sim. E às vezes a gente não tá cansada, mas a idade vai fazer isso com a gente, né? Vai diminuindo o queixo com a idade, né? A gente vai perdendo essa, eu acho que fala massa daqui. Então, o queixo é um símbolo de poder para homem e para mulher. Então, ter ou não ter influencia no jeito que o outro vai te ver. E a influência do jeito que o outro te vê também influencia na forma como a gente se vê. Esse tipo de questão, assim, da mulher mais madura, aparecendo no consultório com essas queixas conscientes, acontece ou é mais inconsciente? É só melhorar a beleza? Não, acontece sim. Já recebi diversas pacientes que elas estão com a pálpebra bem caidinha, né? O que que acontece? Claro que quando tem muita flacidez de pálpebra, o mais indicado é a cirurgia. Mas com a toxina botulínica, a gente consegue arquear um pouco essa sobrancelha e abrir um pouco o olhar. E já dá mais um alívio. Então, deixa de ser só uma questão estética e se transforma numa questão de saúde também. Sim. Eu tava lendo até que, os homens têm as sobrancelhas mais baixinhas, assim, normalmente, geneticamente, né? E isso quer dizer porque o homem tá na caça. E Isso. a mulher é mais levantada porque ela tá olhando tudo para dar segurança. Então tem a questão de expressão corporal, que com a idade naturalmente nós vamos perdendo, faz parte da vida, mas o como gerenciar te dá uma autoestima, que foi o que tu falou no começo, por quê? Porque tu tá mantendo aspectos genéticos de desenvolvimento social, cultural, que se espera dos outros em diversas culturas, né? Sim. Mas tem um tema que eu acho bastante interessante, que é a evolução através da sociedade, né? Porque a beleza, né? Eu e a Dani já estudamos bastante o assunto. A beleza é algo que é utilizado também como fonte de poder, né? Sim. Culturalmente, a gente tem toda uma história por trás da beleza feminina e uma indústria que se nutre muito dessa beleza feminina. Mas eu tenho visto com bastante positividade alguns movimentos das redes sociais, e vamos deixar claro aqui que rede social hoje dita muito dessa beleza. Os nossos influenciadores digitais hoje, eles mostram muito do que se espera, né? E fazem, né, muitos do comércio, do marketing, né, das próprias indústrias, né? E a gente vê um movimento de naturalização da expressão. Ou seja, harmonizações faciais que antes eram mais pesadas, né, mais cheias de preenchimento, essas pessoas hoje têm retirado um pouco, têm feito um movimento de naturalização. Isso acontece, de fato, aqui também, ou é algo que é mais nos grandes centros? Acontece bastante. Significa que as pessoas estão ficando mais conscientes e estão entendendo que a estética não é sobre exagero, é sobre equilíbrio, é sobre harmonia. E essas pessoas que estão procurando retirar esses excessos é muito legal porque é um retorno para a naturalidade, um retorno para o que é realmente belo. Porque na minha percepção, o que é realmente belo é quando o rosto de uma pessoa mantém a essência dela. Então, os procedimentos estéticos estão aí, as tecnologias estão aí, para a gente realçar o que já é bonito, não para te transformar em outra pessoa. É uma questão de identidade, né? Exatamente. Porque eu não posso perder a minha identidade mudando o meu rosto e querendo parecer sei lá com quem, com a Angelina Jolie, que eu acho linda, maravilhosa, né? Botando uma boca muito maior do que a minha. Na verdade, o que tu falou, que eu acredito que é o trabalho respeitoso, de gerenciar envelhecimento. Se eu tentar fisicamente, seja com cirurgias plásticas, o tempo inteiro fazer uma mudança em mim, daqui a pouco eu não me conheço mais. Daqui a pouco eu não sei quem eu sou. Né? Aí o procedimento estético ele deixa de ser saudável para virar uma fuga. Porque que acontece? Todos os dias, eu atendo mulheres lindas, mas que elas já não se reconhecem sem o uso de um filtro ou sem uma intervenção estética. E isso é muito sério, porque o procedimento estético ele tem que ser uma ferramenta de bem-estar, não de fuga da própria identidade. Então, quando o paciente entende isso, ele começa a buscar o procedimento estético como uma forma de bem-estar, de autocuidado e de amor próprio, e não como fuga. E tu percebe nas crianças, adolescentes, uma preocupação maior com isso? Eu não sei se tu chega a atender alguém muito jovem, qual foi a idade mais jovem que tu fez algum procedimento que foram te procurar? Já atendi uma adolescente de 16 anos que a mãe dela levou ela para fazer o preenchimento do queixo.
Ela se incomodava bastante, o queixo dela era muito para trás, e isso afetava demais a autoestima dela. Ela não queria sair, não queria nem ir para a escola. Daí a gente fez com a autorização da mãe, e hoje em dia ela está super satisfeita. Uhum. Eu até vi um podcast esses dias, acho que nós trocamos informação, até eu acho que é a Tati Bernardi, né? Que ela estava falando até de algumas questões relacionadas a adolescentes de, sei lá, 10, 11 anos, cuidando do skincare, obcecadas por essa questão de imagem, por questão... Da Thalita Rebouças. Thalita Rebouças, isso. Thalita Por Rebouças. questão da influência social dessas pessoas que são influenciadoras, elas estão ali, imagina 10 anos cuidar do skincare, preocupação assim excessiva com eu tenho que ficar bonita, com eu tenho que ficar bem, com que eu tenho que me encaixar num padrão. Eu tenho uma preocupação muito particular com adolescentes, né? O adolescente, ele tá numa construção dessa identidade dele, ele é arrebatado na internet por uma série de informações que ele nem tá preparado para absorver, especialmente a menina, né? Que a gente sabe toda a carga social que a mulher vem nessa construção, ela recebe uma informação, um bombardeio de informações do que ela tem que ser, como ela tem que ser, como ela tem que andar, como que tem que ser o rosto, que ela tem que ser magra, que cor tem que ter a pele, o bronzeado, o cabelo liso, né? Então, nesse momento, é um momento de muita atenção dos pais, de muita atenção da sociedade. Tenho certeza que também tu, dentro do consultório, tem esse cuidado, porque a gente precisa trazer essa criança, né, esse adolescente, para a realidade e para a busca da identidade, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que a sociedade precisa olhar com mais carinho. E essa fala da Thalita Rebouças nesse podcast, ela fala isso. É um absurdo meninas de 10 anos gastando bilhões na indústria de skincare e virando para uma câmera e dizendo: atenção, para você que tem a pele madura, isso pode não funcionar. Gente, que isso, sabe? É muito duro ver este caminho da beleza. Mas eu sei que tem também um caminho muito bacana quando ela é aliada da autoestima, né? Quando a pessoa tem e consegue ter a segurança de quem ela é e ela vai para o consultório para deixar ainda mais realçada a beleza. Conta pra gente alguma história linda que tu tenha vivido dentro do teu consultório de alguma mulher que conseguiu se reencontrar. Eu lembro quando eu ainda morava em Natal, eu atendi uma paciente que tinha acabado de se divorciar. Ela tinha sido traída, estava muito ferida, muito machucada, emocionalmente falando, e ela vendeu a casa dela, né, na separação. Ela pegou esse dinheiro e a primeira coisa que ela fez foi ir se cuidar, se resgatar, porque ela já não se reconhecia ali naquele casamento, ela meio que se largou mesmo. Então, a primeira coisa que ela fez foi me procurar para a gente poder fazer algum procedimento estético para ela se sentir melhor. Então, isso me marcou muito. Depois que a gente finalizou o procedimento dela, que eu dei o espelho para ela, ela começou a chorar de tão feliz que ela estava. E olha que bacana, né? Eu acho que no fundo a gente que de alguma forma trabalha tentando ajudar as mulheres, tudo que a gente gostaria é de ter essa possibilidade de dar o espelho para uma mulher e ter certeza de que ela consegue se reencontrar independente, né, do cenário. Eu acho que tem por trás desse mercado da beleza, né, e desse trabalho com a beleza, existe um trabalho bem mais profundo. E associado, né, a diversas áreas, porque algumas mulheres vão se reencontrar com algum procedimento estético, outras mulheres vão se reencontrar buscando uma atividade física, outros o trabalho, né? A gente nunca sabe, ou pode ser para quem é possível se reencontrar de múltiplas formas, né? Eu fiquei curiosa, tu teve que recusar em algum momento fazer algum procedimento com criança, com adolescente, com adulto? Tu lembra de alguma situação assim? Com adulto, eu sempre gosto de orientar, porque o que acontece? As pessoas, elas ainda buscam o procedimento estético para preencher uma falta que tem por dentro delas. Então, sempre tento entender o que tem atrás daquela queixa estética, que muitas vezes não é só uma queixa estética. A pessoa está buscando uma validação interna, uma aceitação, um amor próprio. E já me aconteceu, sim, de eu orientar a paciente a gente não realizar aquele procedimento. Por exemplo, ela foi no consultório querendo realizar um preenchimento labial e a gente avaliou que faltava, na verdade, um queixo para a gente ter uma proporção ideal ali. Daí ela entendeu e a gente fez.
Uhum. Na verdade, o que se busca com uma harmonização seria uma simetria, né? Uma questão matemática, é isso? Exatamente. A harmonização facial nem sempre é preencher o rosto todo, né? Por exemplo, se tem um paciente que não tem o queixo ou tem olheiras profundas, se eu fizer um preenchimento ali no mento, a gente já não vai notar a falta do queixo. Quando tu vê o paciente na rua, tu não vai notar que ele não tem o queixo, tu vai notar tudo harmônico, tudo em equilíbrio. E se tu olhar para uma pessoa que está com a olheira cansada, tu vai observar aquela olheira cansada, vai imaginar assim, nossa, não dormiu direito essa noite. E se a gente preenche ali a olheira, tu já vai descansar aquele olhar e não vai notar aquele olhar cansado. Uhum, uhum. Nós três aqui já fizemos algum procedimento estético, né? Então eu vou falar do meu lugar de fala aqui, né? Eu já fiz a blefaroplastia, né? Fiz embaixo e fiz em cima recentemente. O que sempre me incomodou nesse sentido foi que eu não sou uma pessoa cansada, eu sou uma pessoa extremamente ativa. E eu sempre achei, gente, isso não reflete quem eu sou e como eu tô, né? Eu não quero que as pessoas me pensem que eu estou cansada porque eu não tô, né? Então eu acredito também que às vezes a gente busca para suavizar questões. Sim. Que aí, Ou para retratar melhor quem tu é. para retratar melhor quem tu é, maravilhoso. O grande problema seria nos casos onde a pessoa tem um transtorno, né? Que daí a gente chama de transtorno dismórfico corporal, que tá no DSM, dentro do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Que seria aquele transtorno onde alguma coisa física na pessoa incomoda ela. E ela faz o procedimento e continua incomodando. E ela faz mais procedimento e continua incomodando. E ela faz uma plástica e continua incomodando. E às vezes ela é até violenta ou agressiva com a pessoa que faz o procedimento estético nela, porque ela não vê mudança. Porque o problema não é físico. É uma questão de transtorno psicológico, né? E cada vez mais isso acaba sendo comum, né? E aí talvez o grande problema dos excessos esteja num transtorno dessa ordem. E ele diz respeito a algo que me toca muito, que muitas vezes pode ter um componente de social, genético, da pessoa com quem tu conviveu, que já teve também, mas também, principalmente, alguns traumas associados à infância. E cada vez mais a gente vê guriazinhas, meninas, adolescentes, crianças com transtorno dismórfico corporal, buscando essas soluções mágicas, né? E aí tá a influência da mídia também, né? Tu percebe a influência da mídia no teu trabalho? Com certeza. As redes sociais hoje têm um papel muito forte na nossa autoestima, na percepção de autoimagem, né? Porque toda hora a gente abre um Instagram, a gente vê aquela pele perfeita, que muitas vezes é com filtro, porque não existe pele perfeita. A pele tem poros, tem manchas, tem textura. Então, se a gente não tiver um mental, um psicológico muito bem apoiado nessas questões, a gente acaba adoecendo por causa da comparação. Uhum. Isso é uma das questões do transtorno dismórfico que acentua ele, essa comparação. Eu me comparar a uma guria de 20 anos, não tenho, faz tempo, bastante. Eu me comparar com, sei lá, uma atriz maravilhosa aí, jovem, sei lá, com a Angelina Jolie mesmo, não tem como comparar, né? É. E eu acredito que essas buscas são onde tu pode ter o excesso. O excesso na harmonização, porque eu tenho que buscar o que a gente falou no início. É, na verdade, trabalhar comigo mesma. Eu numa versão melhor do que eu mesma, Sim. sem os exageros. Exatamente. Eu sempre falo assim, que o procedimento estético não é para você ter cara de 20 anos para sempre. É para você ter a idade que você tem hoje, mas você se sentindo melhor, cada vez melhor. Envelhecer que nem vinho, cada vez melhor. Uhum. E pode ser um processo bom, né? Pode ser um claro. processo maravilhoso de autoaceitação, que não Hoje- significa não se cuidar. Hoje em dia a gente tem tanta tecnologia para isso, então não tem por que a gente sofrer com esse envelhecimento. O envelhecimento é uma consequência. Todo mundo vai envelhecer, né? Mas hoje a gente tem como escolher. Tem aquela premissa, né? Só envelhece quem está vivo. Eu prefiro envelhecer e continuar aqui bastante tempo, né? Mas realmente num país onde a gente vê hoje, por exemplo, agora estava saindo de casa dando uma olhada nas notícias, o tema do Enem foi a questão do envelhecimento, né? Claro que muito mais no desenvolvimento social, né, e na desigualdade e tudo que a gente tem de problemática com envelhecer no nosso país, mas
dos maiores problemas hoje no envelhecimento está direcionado para a mulher, né? Porque a mulher, a partir do momento que tem o cabelo branco, que tem a ruga, né? Ela começa a ser vista em toda a sociedade de uma maneira muito agressiva, né? E que, de fato, a gente vê mulheres que chegam na sua menopausa, né, nesse processo todo, com processos depressivos muito fortes, né, com uma crise de identidade muito grande, porque realmente não se reconhecem dentro daquele processo. Mas tem um outro fator que é muito forte, que a gente tem visto, que tem correlação com a rede social que a gente estava falando, que é o impacto cerebral. Né? O impacto cerebral, se a gente for ver do sistema de recompensa e do benefício que dá o imediato, ele é muito alto, né? E assim acontece também no consultório. Gostaria de te ouvir um pouquinho. Faz um bioestimulador, mas eu já não vi diferença, eu queria ver agora. Faz um laser, mas não aconteceu, mas por que eu não vi nada? Mas esse aqui não tá legal ainda, o imediatismo, ele está acontecendo em todas as pontas. Conta pra gente como é que isso está na prática dentro do consultório. Isso acontece bastante. Eu sempre tento explicar para o paciente o seguinte: a gente demora X anos para envelhecer. Não é um simples dia, com um simples procedimento estético que a gente vai conseguir resolver todos os nossos problemas. A gente vai fazer um plano de tratamento para a gente ir gerenciando esse envelhecimento. E os pacientes, eles querem tudo muito rápido, né? Por isso que a maioria opta por preenchimento. Só que para a gente gerenciar o envelhecimento de forma mais natural, o bioestimulador de colágeno, Ultraform, esses lasers assim, ele é mais eficaz do que o preenchimento. Não que o preenchimento seja um vilão. Ele é ótimo, um excelente aliado para a gente fazer reestruturação, para corrigir assimetrias, mas a longo prazo, se a gente ficar colocando só preenchimento no rosto do paciente, esse paciente vai ficar bolachudo, vai ficar com o rosto muito gordinho. E não é essa a ideia, a gente tirar a característica daquele paciente, e sim manter a beleza natural dele. Então, com o bioestimulador de colágeno, a gente consegue isso. Só que o problema é que as pessoas não têm paciência, na maioria das vezes, e elas querem para ontem. E o bioestimulador, ele demora, em média, 60 a 90 dias para acontecer o efeito. E quanto mais tempo passar, melhor. Nosso corpo não é feed do Instagram, né? Para ficar vendo vídeos infinitos em 30 segundos. Os resultados não vêm, assim como não vem na psicoterapia. As pessoas chegam em consultório, fazem 2 sessões. Como assim não resolveu meu problema ainda? Sim, passa a vida inteira, né? Com questões ali sérias e assim, não é em 2 sessões que resolve, não é em 1 ml que vai resolver também. Isso é bem complexo, realmente. Exatamente. Tudo é construção. Para vocês terem uma ideia, eu já coloquei 43 ml de ácido hialurônico no meu rosto. Para a gente gerenciar meu envelhecimento. Ao longo desses anos todos. Desde 2021 para cá. 43 ml. Mas só para a gente estruturar algumas coisas que estavam me incomodando. Principalmente o mento. O meu queixo era muito para trás. Então, eu coloquei ele um pouquinho para frente, fiz um preenchimento labial, sustentação de malá para corrigir o bigode chinês. Mas nada que ficou demais. Tudo bem calculado. E bioestimulador, bastante bioestimulador. Só esse ano, que eu já tenho 31 anos, fiz 3 sessões de bioestimulador de colágeno. Porque a briga é muito grande. É tudo uma questão de conhecimento, na verdade, né? Às vezes as pessoas não é tão difundido hoje ainda o conhecimento do que é um bioestimulador de colágeno, tanto quanto preenchimento. Sim. E muitas vezes o preenchimento com ácido hialurônico, né? Ele vem de um paciente provavelmente que fez o Botox, a toxina botulínica, né? Botox é marca. E aí o que acontece? Preenchimento. Né? Claro, cada vez mais as pessoas vão conhecendo, né? A Gisele trouxe um dado interessante ali de que o Brasil é o 2º no ranking, tu confirmou, mas a indústria onde as pessoas mais gastam no mundo é essa indústria. No mundo inteiro as pessoas investem, Oriente e Ocidente, né? Em procedimentos de beleza. Por quê? Porque simplesmente é algo levado em consideração pelo outro. Não é só na vida pessoal, é na vida profissional também, né? Profissionalmente, hoje, é proibido por lei, é um avanço da nossa luta feminina, que alguém nos recuse por uma vaga de emprego ou nos demita por uma questão de estética. Mas a gente sabe que tá ali ainda, Proibido né? por lei. É proibido por lei, mas existe ainda. Porque, na verdade, assim, na década de 70, quando isso começou, 80, a gente tem dados onde as mulheres eram explicitamente, tu tá sendo demitida porque tu é feia.
tá sendo demitida porque tu é velha. E os juízes, eles aprovavam realmente. É velha, é feia. Velha é 30 anos. Não, 30 anos é uma guria, né? Mas antigamente, década de 70, era isso, ó. Tu é velha, tu é feia. A aeromoça não, é até tal idade. Modelo é até tal idade. Tem o caso das coelhinhas do Hugh Hefner, acho que é assim que fala, da Playboy lá, das coelhinhas, que uma foi demitida porque ela era velha e ela não tinha 30 anos. Tinha ficado deformada porque ela tinha envelhecido. E ela entrou na justiça e lutou, e o juiz nos Estados Unidos deu causa e razão pro patrão, porque ele deveria saber o que é que se espera de uma mulher. Então, essa pressão a gente vive socialmente há muito tempo. E eu penso que influência dessa pressão social a gente acaba tendo para que algumas pessoas passem na mão, sabe? Passem na mão, quero dizer que façam muito procedimento, que busquem ser o que não são e quem não são, né? Exatamente. Não sei se você já observou, né, no Instagram, por exemplo. Antes eu abria meu Instagram, aí tinha aqueles comentários, aqueles vídeos lá, que mulher a partir dos 35 anos já é velha. Aí baixaram para os 30. E agora eles estão falando que é 25 anos. Ah, você é velha com 25? 25 anos. Sou idosa, Eu então. já vi esses vídeos assim. Então, É mesmo? a mulher que não Não tem vi. a maturidade, vê esse vídeo, ela vai ficar desesperada. Ela vai querer, nossa, meu Deus, tô velha, eu preciso urgente ir fazer uma cirurgia e fazer um procedimento estético. Muitas vezes, às vezes, não tem nem necessidade. É só por causa daquela comparação ali pela internet. Eu realmente acredito que o envelhecimento tá na cabeça da gente. Mas eu acho que tem um fator que é mais severo nesse comentário que tu trouxe. Porque as mulheres, elas estão cada vez mais conscientes. E para que se consiga atingir uma mente, a gente precisa que essa mente ela esteja suscetível. E quanto mais jovem a gente faz esse tipo de interferência, mais fácil da gente conseguir subjugar, né, essa ideia. Então, hoje, uma mulher de 30 anos, ela tem incomparável e indiscutível nível de conhecimento maior do que a gente tinha na década passada. Chegar hoje e dizer isso para uma mulher de 30 anos, muito provavelmente, graças a Deus, grande parte delas, pelo menos dos grandes centros, a gente sabe que o nosso país ele não é todo de uma igualdade única, mas ela não vai aceitar. Então, o que fazer? Baixa a idade. Né? Uma menina, eu digo 25 anos, porque 25 anos, nosso cérebro ele está se formando até os 25 anos, então controle de impulso e uma série de outras questões, até correlacionadas a equilíbrio emocional, é muito mais fácil atacar uma menina de 25 anos. Então, eu fico muito, muito preocupada quando eu escuto esse tipo de coisa na rede social. Porque as nossas adolescentes, as nossas meninas, elas estão lá sendo formadas e bombardeadas por questões que são muito profundas. Tu tá lidando com a autoestima, com o pertencimento, que é algo que essas meninas buscam na internet. A gente está trabalhando com a formação de crença dessas meninas, é o que elas vão carregar para o resto da vida. E dizer para alguém que ela não é suficiente com essa idade, a gente está marcando uma mulher para o resto da vida. Exatamente. Mas é duro isso, né? É muito boa a tua fala, assim, de trazer esse exemplo, né? Imagina uma menina de 25 anos tá com um colágeno todo maravilhoso. Sim. Mas esses comentários é mais de homens. Homens inseguros, geralmente, que fala isso. Acredito que sim. Inseguros ou na questão cultural mesmo, né? De direito sobre o corpo da mulher. Né? A gente teve um podcast anterior que a gente falou na questão da evolução da mulher. Bem antigamente, a mulher era aquela pessoa com quem casava para ficar em casa. Quando a mulher decide sair de casa para trabalhar, o que se centra na mulher não é ela ser uma boa dona de casa, ela tem que ser bonita. Sim. E aí começa toda essa pressão para ser bonita. E eu acredito que a gente sempre tem que ser bonita do jeito da gente, né? Não em comparação com o outro, que nunca faz sentido. Essa é uma fala que eu tenho bastante. Nunca vai fazer sentido nenhum de nós nos compararmos com outra pessoa, com um Instagram, com alguém, com uma artista. Faz sentido a gente se comparar com a gente. Se a gente está cada dia melhor em alguma área, seja fisicamente, seja intelectualmente, seja nos pensamentos da gente em relação a nos acolher ou acolher outra pessoa, ser gentil e generoso com outra pessoa, a gente está melhor. É bem uma questão cultural mesmo, né? Porque eu lembro quando eu falei para minha mãe que eu queria ir para a capital para poder trabalhar, ela levou um choque. Porque na cabeça dela, a mulher
era só casava e tinha filho e pronto. É essa a função da mulher. E eu quebrei esse ciclo ali, né? Eu sou praticamente a única da minha família que trabalha fora. Quebrou Que- vários ciclos, né, na tua Sim. história. Sim, Que é uma história que acaba precisando de coragem e as pessoas dizendo, olha que corajosa. sim. Porque a base reta é as pessoas seguirem ou esperarem que uma mulher siga determinado caminho ainda, Sim. né? E a gente faz o nosso caminho. E é muito bom a gente ter nosso dinheiro. É muito bom, né? E a independência feminina, ela passa muito pela questão financeira. Esse é um ponto muito importante. Eu acho que agora as mulheres estão começando a se dar conta do quão importante é ela ser dona da sua vida, principalmente financeiramente. Quando ela pode escolher, quando ela pode optar pelo sistema de vida dela, ou pelo que ela quer de fato, ela escolhe estar com quem ela quer, onde ela quer, da forma que ela quer. Isso é muito legal, assim. Até vi um vídeo esses dias no Instagram também que falava assim: mulher bonita não trabalha. Se você trabalha, você não é bonita. Nossa Sim, ó, Senhora, absurdo. Mas que Aqui é todo mundo absurdo. feio, então. todo Que mundo- Porque todo mundo trabalha bastante, Graças sabe? a Deus. Uma mulher sem dinheiro, ela não consegue nem se cuidar. Ela não vai ter dinheiro para pagar academia, não vai ter dinheiro para fazer unha, para fazer procedimento estético, para nada. Como é que essa mulher vai manter essa beleza? Vai contar só com a genética? Aí a minha pergunta, no consultório tu vê muitos homens pagando para as mulheres? Poucos. Inclusive, tem Então. algumas mulheres que trabalham e vai lá escondido. Porque, Sério? Porque os homens, às vezes, eles não entendem que aquilo não é um luxo para a mulher, é uma necessidade. E se ela não se cuidar, eles reclamam, né? E, Às e vezes. tem muita gente que sente vergonha, porque a partir da tua fala me veio essa pergunta, tem muita gente que sente vergonha de fazer procedimentos estéticos e esconde, de fazer preenchimento, de... Tu recebe pessoas com essas não. falas? Mulher não. Homem tem esse É. preconceito ainda. O homem, geralmente, ele vai ali, fica meio que olhando para os lados, não autoriza o uso de imagem antes, depois. Mas estão ali. 20% do meu público já é homem. É bastante. Só que eles não divulgam muito essa informação. E o que os homens buscam, principalmente? Em primeiro lugar, a toxina botulínica e, algumas vezes, o preenchimento da mandíbula, que é essa região do maxilar. Que dá mais força, virilidade, né? Que é o homem que Deixa o homem com cara de mais homem. Deixa o homem, teoricamente, com cara de mais homem, né? Porque Sim. também é uma questão social, né? O que acha. Mas tem esses marcadores, como eu estava falando antes, no começo, né? Esse marcador de mandíbula com queixo para homem é poder. Para mulher, é a região do malar e queixo. A gente consegue marcar aquele ar de juventude da mulher, deixar o rosto dela mais feminino. E o homem é a região da mandíbula mesmo. Tu vê que é interessante, né? A questão de que realmente tem livros sobre isso, do quanto o corpo fala, mas o quanto a gente espera socialmente algumas expressões, jeitos, formatos de rosto, né? Que também varia de cultura para cultura, né? A Gisele falou antes da questão do cabelo branco, como a mulher pode ser julgada, mas está na Europa, muitas mulheres com cabelo branco não são julgadas. Aqui sim, como menos atraente, como eu já ouvi, que desistiu da vida, e não é uma escolha. E é incrível como esse padrão estético vai mudando, né? Há alguns anos atrás, era um padrão estético a mulher de ser mais cheinha, né? Hoje em dia a gente vê que a mulher tem que ser mais magra, tem que ter o rosto mais harmonizado. Antigamente não tinha isso. Foi mudando aos poucos. Igual as tecnologias também vão mudando, né? Porque antigamente se ensinava que se o paciente tivesse uma queixa de bigode chinês, a gente ia lá, ia preencher a região do bigode chinês com ácido hialurônico e ia suavizar. Hoje a gente entende que se a gente preencher só a região do bigode chinês, não vai dar certo, vai suavizar, mas não vai resolver o problema, a causa. Que é, na grande maioria das vezes, a sustentação de malar, fazer um bioestimulador. E as coisas vão mudando. Mas eu lembro que quando eu comecei a estudar, a gente preenchia bigode chinês ainda. Não, e hoje a gente quase não vê mais, né? Não. Também vai evoluindo. Falando nessa evolução, ele conta pra gente um pouquinho o que tem de novidade dessa área, porque a gente ouve falar dos bioestimuladores, mas tem vários. A gente ouve falar dos lasers, mas tem vários, da radiofrequência, mas assim, o que é mais benéfico e para qual situação? A evolução é muito grande, mas isso vai depender muito de cada paciente. Tem várias marcas de bioestimulador. Isso a gente tem que avaliar em consultório, porque às vezes o que é uma marca que é boa para você, talvez não seja boa para mim.
E assim vai. Talvez aquele paciente, por exemplo, que tem um rostinho muito magro. Se eu indicar Ultraformer, não vai dar certo. Eu vou consumir mais gordura do rosto dele. Aí eu vou ter que entrar com bioestimulador injetável. Já aquele paciente que tem o rosto mais cheinho, mais gordinho, o mais indicado é fazer um Ultraformer, para a gente consumir um pouquinho de gordura ali e tratar a flacidez ao mesmo tempo. Então, tudo depende da anatomia de cada paciente. É um protocolo individualizado, como na terapia. Uma pessoa vem Exatamente. fazer terapia conosco, Sim. a gente é individualizado o que vai ser trabalhado, apesar da gente usar técnicas em comum às vezes, né? E o que seria o protocolo ouro, vamos dizer assim, se dá para dizer assim, se não me corrige, para o tratamento do gerenciamento do envelhecimento? Ouro, com certeza, toxina botulínica com bioestimulador de colágeno. Quantas vezes no ano? A toxina botulínica 3 vezes ao ano, pelo menos, porque a durabilidade dela é menor, vai durar 3 a 4 meses. E o bioestimulador de colágeno, muitas vezes, 2 a 3 vezes por ano. Vai depender da idade do paciente. Ou mais, né? Ou mais. Sim. Se deixar para começar muito tarde, de cara eu vou indicar 3 a 5 sessões de bioestimulador. E eu sempre falo que o custo do cuidado é bem menor do que do reparo. Já teve paciente minha que me procurou com 74 anos. Daí ela teve que investir bem mais do que uma paciente jovem. O que deve ser lindo também quando a pessoa se vê diferente, né? Porque sempre tem algum gatilho que faz a gente se cuidar de determinada forma. Sim. Com todos nós tem Exatamente. isso, né? Já me ocorreu várias vezes de eu entrar no consultório para fazer a anamnese, a avaliação ali do paciente. Eu sempre tenho o costume de entregar o espelho, né? Para ele me falar o que está incomodando. E algumas mulheres nem se olham no espelho. Não, eu não gosto. Me incomoda tal região, mas eu não quero me olhar no espelho. Então, nem se olhar no espelho. Muitas vezes é um transtorno dismórfico que a pessoa vai lá investindo nisso. Às vezes é uma questão com a própria imagem, que todo transtorno dismórfico tem um problema relacionado a como a pessoa se vê, mas nem sempre tendo problemas como a pessoa se vê quer dizer que é um transtorno, né? O transtorno gera sofrimento, gera prejuízo para a pessoa socialmente. A pessoa fica repensando aquele pensamento de que ou meu nariz não tá bem, ou a minha orelha não tá bem, ou a minha pele não tá bem, essa acne, essa mancha, essa cicatriz, ou é a barriga, ou é o braço, alguma coisa na pessoa que a pessoa fica com um pensamento repetitivo 8, 9, 10 vezes no dia, transtorno dismórfico corporal. Mas a gente vê que a cobrança social interfere muito na imagem, na forma como a pessoa se vê, né? Sim. E às vezes as pessoas têm distorção de imagem. Tem. Né? Relacionado até ao queixo. Deve ter chegado já pra ti alguém que tem bastante queixo, quer mais queixo. Sim. Alguém que já tem bastante boca, quer mais boca. Alguém que o nariz já tá em pé e quer botar mais em pé ainda, né? Então eu acredito que às vezes vai lá para conversar contigo. Tu tem uma conversa explicando pra pessoa? Tenho sim. Eu sempre busco entender o que está atrás daquela queixa estética, que às vezes é mental. E essa questão ali da falta, eu já passei por isso, da questão da distorção de imagem. Eu mesmo já passei por isso. Eu tinha uma implicância enorme com o meu queixo, que às vezes eu chegava em casa triste, olhava ali o preenchedor, eu mesmo pegava, fazia e ficava feliz ali na hora. Depois, nossa, nós não precisava. E teve um belo dia que eu notei assim, tá ficando demais, preciso parar. E o que te deu força para parar? Foi um vídeo que eu notei assim que eu tava com o rosto assim muito pesado, que eu já não estava me reconhecendo tanto com tanto preenchimento. Daí eu freiei, comecei a fazer só bioestimulador de colágeno e dei um tempo com preenchimento. Tanto é que preenchimento já tem quase 2 anos que eu não faço nada no meu rosto de preenchimento. Porque o ácido hialurônico, ele tem a durabilidade ali em média de 1 ano, mas completa 1 ano ele não sai completamente. Sempre fica um pouco daquele preenchedor antigo. Então, se a gente ficar colocando todo ano, às vezes sem necessidade, vai pesar o rosto. Isso é bem importante. Essa é uma questão, acho que nós duas juntas aqui já fomos no mesmo intuito de pergunta. Explica pra gente um pouquinho esse residual dos preenchedores que ficam no rosto. Acho que essa é uma questão que não é muito aberta, muito falada, né? Não, né? É que tá escrito na bula lá, a duração do ácido hialurônico, ela é média de 8 meses a 12 meses. Isso vai depender muito do organismo de cada paciente, né? Só que o que a gente nota na nossa experiência clínica? Que completa 12 meses, esse ácido hialurônico, ele não vai sair completamente. Sempre fica um pouco ali. Então, imagina, vamos usar o exemplo da boca. Se você preencher todo ano 1 ml,
quando chegar a 5 anos, você não vai ter só 5 ml, você vai ter um pouco mais ali do que 5 ml. Então, a gente tem que cuidar bastante com a quantidade de produto ou com essa frequência que a gente realiza. Bem importante. E assim, qual é o público, falando em idade, que mais aparece no teu consultório? Então, por incrível que pareça, já é o público dos 30 a mais, 30, 40 anos. As mulheres estão entendendo que quanto mais cedo elas começarem, melhor. Antes era um público de 60, 70 anos. Hoje o meu público, na grande maioria, é 30, 40 anos. E eu fico muito feliz por isso. Que tu explicou, né? Tem alguns picos de envelhecimento, né? Sim, Fala pra nós. exatamente. A mulher, ela tem essa pressão pela estética muito grande. E ela tem esses picos de envelhecimento que é um pouco mais forte, que é aos 30, aos 44 anos e na menopausa. Sendo a mais cruel na menopausa por causa dos hormônios, né? Tem alguma explicação desse porquê dos 30 e dos 44? Ou a medicina ainda não chegou a um acordo sobre isso? Não chegou a um acordo, mas isso é o que a gente nota, assim, na nossa... Na vivência clínica mesmo. E eu notei em mim, quando eu completei 30 anos, assim... Parece que foi uma coisa assim, não, já não tenho um rosto de 20 anos, assim, a minha Eu pele notei já com não é igual. 44. Eu também, no 44. Sim. Uma boa tese. É. E eu escuto bastante relato das minhas pacientes da menopausa, que mudou muito, que foi da noite pro dia. Até na relação, assim, agora voltando à pessoa que entrou na menopausa e busca um procedimento junto contigo. Tem uma duração menor? Como é que funciona no organismo tudo isso? Então, se o paciente já estiver cuidando antes da menopausa, seria o melhor cenário, né? Se o paciente só deixa para iniciar ali na menopausa, ele não vai ter tanto benefício assim como um paciente que já vem se cuidando a longo prazo, né? Que a gente vai precisar de mais sessões, a gente vai precisar de mais tempo também. E eu acredito também depende da questão de etnia, tipo de pele, cuidados com outras questões também, né? Sim, A pele negra é uma pele que envelhece muito menos, né? Exatamente. Deve ser por isso, inclusive, que as gaúchas são muito vaidosas, né? Aqui a gente tem muita pele branquinha, olho claro, né? E essa pele, ela sofre muito mais do que uma pele negra. Então, a gente nota que a grande procura são por mulheres de pele clara mesmo. Que a ruga marca bem mais rápido. Sim, a questão do sol, né? Sim. O quanto se proteger do sol é importante. E pra gente ir finalizando, eu queria saber, assim, se tu tem dicas, ideias para aquelas mulheres que não podem investir financeiramente em fazer um preenchimento, uma toxina botulínica, todo esse gerenciamento do envelhecimento, se ela não puder investir, como é que ela pode se cuidar mais ao longo da vida e ter bons resultados com a sua pele? Então, o autocuidado, ele não quer dizer só referente a procedimentos estéticos. Muitos cuidados que a gente tem no dia a dia, como o uso do protetor solar, dormir bem, se alimentar bem, já faz uma diferença enorme na nossa pele e na nossa autoestima. E como está correlacionado, né? Quando a gente fala de exercício físico, o exercício físico ele já foi comprovado o quanto ele é benéfico, inclusive para nossa saúde mental, né? E também para a saúde estética, digamos assim, Sim. né? O quanto que uma alimentação ela é importante, né, para que a gente tenha saúde. Eu acho que a beleza e a saúde mental elas estão extremamente correlacionadas, inclusive nesse aspecto. Mas o protetor solar é uma dica de milhões. Desde novinha, né? Eu sempre falo que o protetor solar é o melhor creme anti-ruga. É verdade. Bom, Ele, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre essas questões que envolvem autoestima e beleza. A gente agradece muito pela tua meiguice, pelo teu conhecimento e por dedicar esse momento junto conosco. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui compartilhando conhecimento para que muitas mulheres elas se sintam mais felizes com essas dicas que a gente deu aqui. E obrigada a você que segue o Dona Podcast, que vê os nossos podcasts ou escuta no Spotify. Nós estamos muito felizes com a participação de vocês e quem quiser, além de inbox, comentar ou mandar mensagem, nós vamos adorar. Um forte abraço. tchau, tchau. Tchau.